Chama todo mundo aí, você que quer aprender mais da palavra. Paz, Eita, pastor. queridão, paz. Glória a Deus. E aí, homem de Deus, como é que Deixa eu você ajeitar está, aqui. queridão? Tô bem, o senhor tá ouvindo direitinho? Tô lhe ouvindo muito bem. Tá ouvindo? Amém, glória a Deus. Tô muito bem. Prazer enorme estar aqui, pessoal. Boa noite, né, a todo mundo, graça e paz. Amém. Show de bola, tô animado. Cara, eu tenho visto aí as lives aí do ministério, né? Negócio de fé, se eu não me engano, assim, o título O todo, eu negócio é sempre vejo crer. você. O negócio é crer isso. E Foi. eu vi também no você ali no do JPN ali, tava ali a galera ali todinha ali, tava bem bacana. E, cara, eu quero dizer assim que é uma honra vir se receber você aqui. Na verdade, você já estava nos nossos planos, né? Eu tinha conversado com o pastor João, tinha conversado com Janaína também, que a gente queria fazer um evento e trazê-lo para cá, né? Mas Amém. aí houve essa situação toda, todo esse, né, Imprevisto, né? esse acocho para potencializar, né, as nossas conexões, que graças a Deus agora ficou mais rápido, né, os acessos, a gente tem tido aí um acesso bacana aí É a grandes verdade. homens de Deus. Queridos, ele é bem novo, ele é um rapaz mesmo, bem novinho, né? Não me julga tão velho, eu só tenho alguns aninhos só mais que você. Mas é Só o que cabelo grisalho da depois, experiência, né? depois do terceiro filho você fica assim, entendeu? Então é normal, não tem problema não. Amém. Tô, Então, tô no queridos, caminho aí. tá aproveitando. Foi agora recente, né? O casamento tem quanto tempo de casado? 6 meses. 6 meses. Mas tá bom demais. E com o passar do tempo só melhora, viu? Vá por mim, só Amém. melhora. Glória a Deus. Então, queridos, aí, João, nosso convidado, irmãos. Eu chamo ele, cara, de pastor, chamo ele de mestre, eu sei lá como que eu vou O chamar ele, mas pastor eu sei de Daniel uma foi coisa. falar comigo, né? Só para o povo saber. Aí ele chamou, ele fez grande pastor. Aí eu, oxe, eu acho que ele quer falar com o painho. Mas amém, eu recebo. Muitas pessoas elas estranham, né? Essa pessoa que está falando aí, Zenaide, na verdade não é a mãe, é o filho. Então, irmãos, quando eu me pronunciar Zenaide, não é a senhora Zenaide. É Leandro que está ali, porque Zenaide eu sempre pergunto, como vai a mãe? Aí eles falam, vão bem, pastor. Eu falo, ai, que bom. Só para lembrar dela, mas nada de briga. E eu digo isso assim, João, porque, cara, tu é uma grande referência. Na verdade, nossos jovens aqui na igreja, nós somos uma igreja bebê, né? 3 aninhos aí, vamos completar agora em novembro. E é uma igreja muito nova, uma igreja, né, assim, tá engatinhando ainda. Uhum, Graças a Deus, a gente, eu sempre falo isso nas lives, se fosse para a gente ficar falando de números, os números seriam muito favoráveis, né? Nós ultrapassamos nesses 3 anos quase mais de 300 membros aqui na igreja. Então, um amém. Glória a crescimento Deus. muito bom. E quando nós vemos jovens como você, né, como a galera em Campina Grande, a gente vê jovens assim tão empenhados, tem uma pegada. Eu sei que tu tem uma veia aí, né, de ensino poderoso, tu tem uma veia. Na verdade, tu tá tirando onda em tudo quanto é área, né? Eu já vi você no ensino poderoso, eu já vi você em ministração, assim, com uma unção profética muito forte também. E nós queremos dessa influência, a gente quer assim honrar mesmo a sua vida, honrar, né? A gente sabe que idade não determina maturidade, mas nós sabemos que é a intensidade e pessoas que são Uhum, intensas, elas amém. têm esse destaque no reino do espírito, elas sobressaem, né? Debaixo de uma unção mesmo. Sabemos que ser filho de pastor, né? Geralmente não tem nome, né? Eu Sim, sou filho de pastor também, as pessoas, filho do pastor, filho do pastor. é Mas verdade. aí a gente. E você tem uma responsabilidade grande também, né? Dos seus pais, né, de toda a história que tem. Mas o que eu vejo é que você, cara, tu construiu e tem construído a tua história, né? Tu tem sido, assim, uma boca de Deus aí, tu tem alavancado uma geração, tu tem sido um grande referencial. E eu queria deixar tu bem livre aí, aquilo que o Espírito Santo tocar, quiser bater um papo, aquilo que for falar, eu estou aqui para lhe servir. Eu estou como Lázaro, como aquele que se curva à mesa e serve. Seja bem-vindo, Nada que é queridão. isso. Amém, amém, gente. Eu agradeço as palavras, né, pastor?
Eu tenho uma Amém. palavra no meu coração, acho que a gente pode começar trazendo essa palavra e depois a gente vai comentando um Amém. pouquinho, né? Vai ser algo breve, mas que eu sempre gosto de falar, né, com os jovens, né? Mas deixa eu me apresentar primeiro. Pessoal, eu sou eu sou João Gabriel, tá certo? Como o pastor falou, graças a Deus eu ainda sou jovem, tenho 22 anos de idade, estou casado aí há alguns meses, né? 6 meses mais ou menos. Então, enquanto eu estou aqui fazendo uma live, minha esposa está ali no escritório fazendo muita caneca, que a gente também tem uma loja, uma empresa, né? A Only Store. Depois, se Massa. você quiser seguir aí, a gente trabalha com artigos personalizados e como está perto do Dia dos Namorados, né? A gente está na correria aqui. Aleluia, muito bom. Amém? Eu também sou formado, né, em administração, trabalho no Ministério Verbo da Vida e hoje, né, nessa fase também, tenho tido o prazer, a oportunidade de estar inserido também na diretoria, né, da igreja sede, junto com o pastor Tiago e Juliana. Então, meu Deus, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida e eu fico muito feliz porque, gente, não é a força do nosso braço ou a nossa capacidade pessoal, né? Mas é a força do Espírito Santo que nós carregamos, da presença que a gente carrega. Sabe, dentro dessa trajetória, né, eu vi e percebi em Deus que a capacidade não vinha de mim mesmo. Né? Eu lembro das Muito bom. primeiras oportunidades que eu tive para ministrar, né? Ainda não entrei no assunto, mas a gente vai entrar. Eu Lua. lembro que eu ficava, eu ficava tremendo, eu ficava com medo. Deixa eu ajeitar aqui que eu estou vendo que essa luz está mesmo no meu rosto, né? Assim, pronto. Eu Pronto. ficava com medo, eu ficava tremendo. Para vocês terem noção, a primeira ministração que eu fui fazer, gente, pouca gente, assim, um culto de terça-feira de adolescentes, né? Eu tinha acabado de entrar no departamento, meu líder me chamou. Para vocês terem noção, tinha umas 10 pessoas só. Enquanto eu ministrava, eu ficava sem ar, porque eu não conseguia administrar a minha respiração. Olha isso, pastor. Eu não conseguia falar e respirar direito e eu ficava ministrando e sem ar, misericórdia. Pensa numa situação chata, agoniante, né? Mas enfim, quando a gente vai acostumando a entender que não é a nossa capacidade, mas é a capacidade do Deus que opera em nós, né? Somos apenas um canal, meu Deus. Depois que você tem essa consciência, é como se o teu horizonte se abrisse e você entendesse, poxa vida, não é na minha capacidade, ainda que tenha áreas Muito que eu, bom. porventura, seja fraco, ele é forte. Né? Ele fala isso para o apóstolo Paulo. Na sua fraqueza é onde ele pode manifestar ainda mais força. Então eu sou muito grato, né? Tenho avançado junto com minha esposa e estou muito animado, estou empolgado com a palavra de Deus, como o nosso apóstolo Guto costuma falar. E eu creio que a gente vai vencer esse período aí e sair muito mais Amém. convictos, né? Nesse retorno que está Amém. bem pertinho, em nome de Jesus. Aleluia. Tá, tá. Eu tenho Amém. uma convicção que desse mês não passa. Eu tenho isso dentro de Amém. mim. Tem coisas grandes aí chegando. Eu creio nisso. Amém. A gente aqui está na expectativa, né? Porque o online tem sido bacana, mas o presencial, gente, é maravilhoso, né? Você abraçar, Verdade. você estar perto, enfim. Amém, gente. Eu tenho uma palavra bem rápida que tem saltado no meu coração para jovens e adolescentes, né? O pastor me chamou e eu creio que tem muito jovem, tem muito adolescente e tem. Eu acho que jovem não fala de idade, né? Fala de percepção, identidade. Se você se considera jovem, então tá valendo. É Amém? isso aí. Tá falando comigo. Tô falando com o pastor aí. Então, é uma palavra que eu tenho meditado sobre isso, porque, pastor, eu tenho visto que, infelizmente, eu falo isso da minha geração, né, adolescentes, jovens, eu tenho visto muita falta de percepção em duas áreas, pastor. Quais são essas áreas, João? A falta de consciência de identidade e falta de consciência de propósito. Ou seja, Uau. jovens adolescentes que não sabem quem são, nem para onde vão, nem o que devem fazer, nem o que, enfim, estão perdidos, né? E eu gostaria que essa fala fosse somente para pessoas que estão no mundo, que não têm a luz, mas infelizmente, jovens, né, têm permitido que o diabo roube deles uma identidade que já foi selada em Jesus Cristo. Né, com Eita. rótulos que o mundo dá, que pessoas dão, que a sociedade tenta colocar, fazendo até com que jovens e adolescentes questionem se eles de fato são daquele gênero. Poxa vida, será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Então, Isso. a gente estava lendo um livro recentemente, né, do Rick Renner, Como Manter a Cabeça no Lugar nesse Mundo Louco. E é Isso. justamente isso.
Então, o diabo ele utiliza essa questão da identidade, do propósito, né? Porque se você não sabe quem você é, nem para onde você é alguém perdido, levado por qualquer evento de doutrina, por qualquer tentação, qualquer circunstância. Então, é necessário, jovem, adolescente que você está me assistindo aí, a gente entender quem nós somos. E entendendo a identidade que nós temos, nós vamos, consequentemente, também entender o propósito que nós temos. Afinal, pessoal, nós estamos em Cristo. Não estamos no mundo perdidos, sem uma luz, perdidos na escuridão. Não, nós temos um norte. Nós temos uma identidade conquistada a preço de sangue. Amém? E eu queria falar sobre isso. Identidade e propósito são dois aspectos que eu acredito que a nossa juventude tem que realmente resgatar isso. E eu percebo alguns sintomas, pastor. O que é um sintoma, né? Quando alguém está doente, a gente tem ouvido falar, infelizmente, muito de doença, os sintomas do Covid, isso, aquilo, outro, mas o que é um sintoma? Se alguém começa a espirrar, se alguém começa a tossir, você vai dizer, poxa vida, esse fulano pode ser que esteja gripado, e talvez até com Covid, misericórdia, né? Mas enfim, só para entender o exemplo. Ou seja, o sintoma é uma manifestação de algo, né, que está por dentro, não é verdade? Então, quando a gente olha para o sintoma, a gente identifica, ei, tem alguma coisa ali dentro. Então, eu tenho percebido, pastor, alguns sintomas na nossa geração, até sintomas que talvez na sua geração, na geração dos meus pais, não foram coisas que aconteceram, né? Ou pelo menos numa escala como tem acontecido hoje com a minha geração. Um desses sintomas, pastor, esse primeiro sintoma que vamos colocar aqui, é a questão da superficialidade. Meu Deus, eu nunca vi uma geração tão superficial. João, o que é superficial? Gente, superficial é aquela pessoa, né, que não está profunda, né, está na superfície. Por exemplo, eu tenho visto, pastor, pessoas, jovens, adolescentes que vivem baseados na sua vida em rede social. Né? Elas tentam postar aquilo que elas não são para transmitir uma mensagem, enfim, de que elas têm, de que elas podem, quando na verdade elas nem são aquilo. Aquela busca pelo like, né, pelo comentário, pelo status. Ou seja, é uma superficialidade. Meu Deus, você viver a sua vida baseado em uma busca por status, por uma busca em reconhecimento humano. Misericórdia, isso é muito pequeno. A superficialidade também no sentido do tempo. Meu Deus, como eu tenho visto uma geração que está acostumada a maratonar, não se escandalize com isso que eu vou dizer, a maratonar séries, temporadas após temporadas de Netflix. Eita Jesus, fala Jeová, fala. Nada contra, pessoal. Fala, dá o rolo completo. Não estou dizendo que é pecado, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que é pecado você assistir, você, sei lá, brincar, se divertir em algo nesse sentido, assistir uma série, não. Mas, pessoal, quando você está consciente de quem você é e do seu propósito, eu não admito você passar um final de semana, por exemplo, completo, vendo temporadas após temporadas de séries e séries e séries. Meu Deus, eu falo isso porque eu experimento isso. Né? Quando eu me encontrei com um chamado, pastor, algo começou a queimar dentro de mim, que tudo que eu conseguia ver era propósito. Era o chamado de Deus para a minha vida. Se eu vou para a universidade, hoje eu já terminei, graças a Deus, sou formado, mas se eu ia para a universidade é por causa do chamado. Se eu ia trabalhar é por causa do chamado. Se eu ia namorar e casar com a minha esposa era por causa do propósito de Deus na minha vida. Então, quando você está cheio do propósito, você fica, sabe aqueles, eu não sei como é que chama aí, eu também não sei como é que chama aqui, mas enfim. Sabe quando eles colocam aquela, tipo uma viseira no cavalo, né? Que ele fica olhando só para frente? Eu acho que vocês já viram. Eu não sei o nome. Sim, sim. É viseira mesmo, eu acho que é. Porque tem um cabresto, né? Aí eles colocam aquela... para focar, né? Então, quando você está absorvido da consciência de identidade, de quem você é, do propósito que Deus tem na sua vida, é como um cavalo com aquela viseira. Você só consegue olhar para frente, para o avanço. Amém, gente? Então, por isso que eu digo que essa superficialidade, você passar horas na Netflix, eu peguei um dado interessante, pastor, que o brasileiro, em média, e esse dado já é um pouco antigo, passa quase 5 horas por dia, ou seja, quase um terço do seu tempo acordado, né? Supondo que a gente dorme aí 7, 8 horas por dia, 5 horas por dia no smartphone.
Agora, a pergunta é, o que é que a gente faz no smartphone? Porque dá para fazer muita coisa, inclusive muita coisa boa, né? Mas, infelizmente, o que Aham. a gente vê é que muitas vezes essas 5 horas é tomada por o indivíduo tá lá no Instagram, rolando, jogando conversa fora. Mais uma vez, nada contra isso. Mas, pessoal, quando você está cheio, repleto da consciência de propósito, você não consegue perder tempo com coisas superficiais. Amém, gente? Então, um desses sintomas, superficialidade. Uma geração que busca por status, uma geração que prefere mostrar que é algo, né, nas redes sociais, ainda que isso seja uma total hipocrisia. O que importa é o que está lá, estampado na foto, né, bonitinho, com efeito. Não é verdade? Outro aspecto, É. pastor, que eu acredito que está totalmente ligado, questão de depressão. Meu Deus, eu nunca na minha vida ouvi falar tanto de depressão quanto nos dias atuais, né? Eu tive uma experiência, pastor, de um amigo, não, um colega estudou comigo no ensino médio. E eu lembro de um dia, eu já tinha terminado o ensino médio, já fazia um bom tempo, mas eu lembro que chegou a notícia. Ó, tu lembra de fulano? Eu lembro, estudou comigo e tal. Rapaz, ele se suicidou, né? O rapaz novo, Caramba. da minha idade, se jogou, né, do apartamento e tirou a própria vida. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que faz um jovem com a vida toda pela frente tirar a sua própria vida? Pastor, não tinha problemas de finanças, era suprido, tinha uma família que amava, todos os aspectos naturais eram favoráveis. Mas o que acontece? Aham. Crise de identidade, de propósito, está lá perdido, não sabe para onde vai, não sabe o que é, não sabe. E pensa, poxa vida, não vale a pena. Não vale a pena. Então, o diabo, ele tem jogado esse jogo na alma, né? E, infelizmente, tem jovem que está assimilando essa ideia do diabo. Por quê? Porque não tem uma identidade formada em Cristo Jesus. Ele é salvo, mas não entendeu a consciência de quem ele é em Cristo. Sabe? Então, Isso. essa questão, claro que a questão que eu falei da depressão pode envolver muitas coisas, algum trauma, alguma coisa, e eu não estou dizendo que você não deve procurar uma ajuda de um psicólogo, algo assim, eu creio que isso pode ajudar, mas, gente, nós temos o psicólogo dos psicólogos habitando dentro de Uau. nós. Muito Às bom. vezes eu vejo gente e eu ficava calado sobre isso, pastor. Mas quando eu vi o apóstolo Guto falar sobre isso, eu disse, rapaz, eu tenho que falar também. Às vezes eu vejo gente que fica dizendo, depressão é muito sério, é muito complicado, não tem cura, isso e aquilo outro, fica enaltecendo o problema. Quando na verdade nós devemos enaltecer a solução, porque a solução é muito maior que o problema. Qual é a solução? A Isso. palavra de Deus, meu irmão. A palavra é maior do que a depressão e ponto final. Maior o que está em nós do que o que está no mundo e acabou. Eu vou crer na Aleluia. palavra e ponto final. Amém? Então, eu creio sim que existe cura para a nossa alma na palavra de Deus. Amém? Muito bom. Transformai-vos com a renovação da mente através da palavra de Deus. Isso. Amém? Então, outro sintoma que eu falei, né, superficialidade, depressão, essa questão da depressão acaba ligando também essa linha do suicídio. Outro ponto, pastor, e eu sei que são pontos pesados, mas a nossa geração precisa ouvir falar sobre Sim. isso. Outro ponto, pastor, a questão da preguiça. Que Eita. geração, Meu Deus. né, digamos assim, pouco disposta, no mínimo, né? É Jovens, preguiçosa meu mesmo. O Deus, que se termo que eu uso é deixaram preguiçoso mesmo. preguiçoso. É, E eu fico pensando, eu tenho um perfil, né? Eu sei que cada um tem o seu perfil. Uns são mais paradinhos, outros são mais agitados. Eu não sou agitado, mas eu não consigo, né, ficar parado. Eu, nesse tempo de quarentena mesmo, arrumei 1001 coisas para fazer. Todo dia tem coisa para fazer. E eu creio, gente, que também, claro que é existe o verdade. perfil de cada um, mas sabe, existe sim o ponto onde a preguiça se torna um grande peso para a tua vida e para o teu desenvolvimento. Sabe, existe algo chamado zona de conforto, que a gente só consegue sair dela, a gente só consegue crescer se a gente fugir dessa área chamada zona de conforto. A zona de conforto é aquele ambiente onde você está tranquilo, você não cresce, você não avança, você fica parado, e essa estagnação vai promover também um avança ou você anda para trás, né? Então, preguiça, pessoal, você passar, né, o dia todo parado naquele marasmo, não faz nada da vida. Eu já escutei aquele termo, né? A geração nem trabalha nem estuda. Misericórdia, isso aí não me representa.
Não me representa, pastor. É forte, é forte. E não deve representar você, Aham. jovem e adolescente que está assistindo aqui. Nós não fazemos parte de uma geração preguiçosa, meu irmão. Nós temos trabalho para fazer, o reino precisa avançar. Deus também chama profissionais, sabe? Às vezes, pastor, o pessoal acha que chamado é só 5 dons ministeriais. Ei, gente, chamado vai muito além disso. Né? 5 dons ministeriais, Isso. vamos dizer assim, 5, 10% das pessoas. E os outros 90% vai fazer o quê? 90% Deus está chamando para Muito ser um bom. profissional de sucesso, um advogado, um administrador, um empresário que vai trazer recursos para financiar o reino, um professor. Muito Né? bom. Quantas vezes eu cheguei na sala de aula da universidade e tinha um professor contrariando todos os princípios que eu conhecia da palavra de Deus? Como seria bênção um professor lá cheio do Espírito Santo, trazendo não só o ensino, o conhecimento, mas trazendo princípios. Amém? Muito Então, bom. nós somos chamados para invadir todas as esferas da sociedade. A igreja é a eclésia, né? E a eclésia é esse povo que leva como embaixadores uma cultura, e uma cultura não daqui, uma cultura celestial. Então, Uau. geração de jovens e adolescentes, nós temos que ser avivados nesse sentido de fazer acontecer. Se você ficar deitado, eu gosto de dormir, eu gosto de ficar parado, eu gosto de ficar vendo Instagram, você não vai se desenvolver, você não vai agregar ferramentas para Deus te usar nas mais diferentes áreas. E aí o que é que vai ser prejudicado no final das contas? Não só a tua vida, mas o corpo de Cristo. Porque nós fazemos parte de um corpo de partes interdependentes. Né? A gente está junto, cada um tem a sua função específica, mas eu preciso do pastor, o pastor precisa de mim, e como diz a musiquinha, né? Nós precisamos Isso. de Cristo. Até o Até o fim. fim. Então, gente, a preguiça é mais um ponto que eu poderia pontuar aqui. Ah, João, então você só veio para cá falar de coisa ruim. Calma, que a gente vai, a gente vai chegar lá. Sabe, pastor, eu lembrei de uma experiência. Eu estava em 2000, enfim, não lembro o ano. Já estou naquela fase que eu não lembro mais o ano, né? É, Eu estava é fazendo normal, rema. 6 meses só. É normal, né? Eu estava fazendo rema e eu lembro que, eu acho que era o primeiro, não lembro ainda, mas enfim, eu estava fazendo rema e estava fazendo a autoescola, né? Chegou aqui. Estava fazendo a autoescola para tirar a carteira de motorista. E eu lembro, pastor, que chegou nos testes, né, da autoescola, e tinha um dos testes lá, né, que era só para você escrever algumas coisas, e dentre essas coisas tinha lá como é que chama, uma redação, uma pequena redação, né, um textinho, onde eu tinha que escrever 5 linhas, era 10 linhas por aí. Desculpa. Aí, esse texto, a pergunta central do texto era o seguinte: descreva quem você é. Olha só que interessante, né? Então, era 5 linhas, 5 linhas para descrever quem eu era. Né? Não era só dizer, sou João Gabriel, do CPF tal, que moro na rua tal. Não, era para descrever, né? E pense num textinho complicado, né? É fácil e ao mesmo tempo difícil. Eu lembro que ficou todo mundo na sala olhando para o texto, meio pensativo, né? E eu comecei a lembrar das minhas aulas de realidade da nova criação, que eu estava tendo com o apóstolo Sérgio Pessoa, apóstolo Serjão, né? Bênção Eita, demais. bênção. Foi do professor E eu também. lembrando, rapaz, quem sou eu? Né? E começou a vir a lembrança, né? O Espírito mesmo trazendo. Rapaz, eu sou filho de Deus. Rapaz, eu sou salvo, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou ungido, eu sou cheio de sabedoria, eu sou cheio do Espírito Santo. Amém? Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, eu sou nova criatura, eu sou justiça de Deus. E eu lembro, pastor, que eu comecei a escrever o texto dessa forma. Botei lá, sou filho, sou justiça de Deus, sou mais que vencedor, sou tudo posso naquele que me fortalece. Comecei a descrever lá todas essas realidades da nova criação. E eu lembro que depois eu terminei o texto, né, e fiquei pensando, rapaz, a pessoa que for corrigir essa redação aí vai ser cheia do Espírito. vai ser impactada aí com a palavra de Deus. E eu brinco com essa experiência, mas, pessoal, não poderia ter escrito nada melhor do que o que eu escrevi. Quem nós somos? Quem sou eu? Quem é você? Vou te chamar para ler 2 Coríntios 5, verso 17. Eu separei aqui para a gente ler. 2 Coríntios 5, verso 17. Por quê, pessoal? A gente sempre fala, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu Diz que sou. eu Eu sou. tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas o que é que a Bíblia diz? Que eu tenho, que eu posso? O que é que a Bíblia diz? Vamos atrás, vamos ler. Até Jesus ele fez esse exercício.
né? Claro que o senhor lembra daquele episódio onde Jesus chega na sinagoga, ele pede o livro, né, para ler, e quando ele pega Isso. aquela escritura do livro de Isaías, ele abre e está lá, né? Eis que fui ungido para apregoar o ano aceitável Isso. do Senhor, pregar a libertação, e enfim, ele começa a ler acerca dele mesmo. É tanto que ele fecha o livro no final e diz, acabou de se cumprir essa palavra diante dos seus olhos. Então o próprio Lucas capítulo Jesus, 4. isso, o próprio Jesus, ele se encontrou na palavra de Deus. Amém? Então se Jesus fez isso, por que nós não deveríamos fazer isso também? Muito Então bom. 2 Coríntios 5,17, eu vou ler, quem quiser abrir pode abrir, mas eu vou ler aqui. Diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo aí, pessoal? Né? Diga comigo, eu? Eu fico com saudade de ouvir o povo, pastor, dizer eu e repetir, mas enfim. Eu faço isso direto, é coisa de pastor mesmo. Diga comigo, verdade. fala pro teu irmão, cutuca o teu irmão, levanta o dedo de profeta na cara dele. É Eles estão verdade, com a gente saudade fala disso. agora e espera pela fé que o pessoal faça, né? Mas olha o que diz. Assim que, se alguém está em Cristo, eu não sei você, mas eu estou em Cristo. Então está falando comigo. Repita aí em casa, está falando comigo. Também. Se Tá alguém falando está comigo. em Cristo, essa pessoa é o quê? Nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia. Eu gosto desse texto, pastor, porque tem gente que chega na igreja e diz, rapaz, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu aprontei, você não sabe do meu passado. Ei, se Deus ele não se importa e não se lembra do seu passado, quanto mais eu, meu irmão. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém aceita Jesus, está em Cristo, ele é feito uma nova criatura. Pastor, diga para mim, faz sentido um bebê recém-nascido, a mãe, né, tem um bebê, ele acaba de nascer, faz sentido eu chegar lá e dizer, ei, a mãe desse menininho aí, qual é o passado dessa criança? Não faz sentido, porque é uma nova Uau! criatura, amém? Muito O bom. passado não existe, simplesmente não existe. Então é isso que a nova aliança traz através de Cristo. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Então olha só, pessoal, aqui a gente está encontrando a nossa identidade em Deus, na palavra de Deus. Quem nós somos? Primeiro, nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Sabe, o diabo não pode mais te pegar por causa do teu passado, não pode jogar aí condenação. Ei, você é nova criatura, meu irmão. Passou, é passado. Deus, ele não se importa mais porque você é um ser novo, é um recém-nascido. Amém, gente? E ele diz, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, glória a Deus. Continuando aqui. E tudo isso, olha só, ele falou de identidade, né? Nova criatura. Olha a continuidade. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. A resposta sempre está em Jesus. E nos deu, olha só, o ministério da reconciliação. Olha só, pessoal. Ele falou de identidade, nova criatura. E agora diz que essa nova criatura recebeu da parte de Deus o ministério da reconciliação. Propósito. Amém, meu irmão? Uau. Identidade e propósito. Qual a identidade? Nova criatura. Se eu pudesse ler aqui outros textos, também a gente poderia acrescentar Filho de Deus, Justiça de Deus. Amém? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, eu vou até abrir aqui rapidinho, 1 Pedro 2,9, porque é bem em linha com esse texto também. Olha o que diz. Assim que, se alguém está... Não, aqui eu repeti, não foi? Deixa eu ver aqui. Aqui. Mas vós sois, está falando da gente, viu? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Falou de identidade. Geração santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha agora ele falando de propósito. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia. Meu irmão, ele não somente te selou com uma nova criatura, mas ele também entregou o ministério da reconciliação, que nem aos anjos foi entregue. Amém? Foi entregue para mim e para você a incumbência, a responsabilidade, o privilégio de espalhar as escrituras, a palavra de Deus e trazer e cumprir, né, o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Deixa eu até tomar uma água aqui que eu falei muito, né? Uau! Aleluia! E eu me empolgo com isso. E eu fico pensando, sua. poxa vida, como é que um jovem, um adolescente, ele fica perdido tendo essa palavra, pastor?
Né? A Bíblia nos mostra quem nós somos. Eu não preciso buscar um referencial no mundo. Eu não preciso buscar um referencial na sociedade. A própria Muito palavra bom. de Deus é como um espelho me mostrando quem eu sou, o que eu tenho e o que eu devo fazer. Ah, João, mas eu não sei se eu sou profeta, se eu sou pastor, se eu sou evangelista. Ei, meu irmão, cumpre o ID somente e você vai se Uh! descobrindo em Deus. Muito Aleluia. bom. Às vezes, pastor, o pessoal fica muito paranoico, né? O jovem principalmente. Paranoico no sentido de, ah, meu Deus, qual é o meu chamado? O que é que eu vou fazer? Isso, aquilo, outro. Ei, jovem, vai sendo fiel no pouco e as coisas vão acontecendo. Eu lembro, Muito bom. pastor, que Deus, quando ele foi me trazendo essa percepção de quem eu era, começou com coisas simples. Ó, serve no departamento. Né? E eu gosto de fazer uma alusão a uma viagem que a gente faz de noite. Né? Se você faz uma viagem de noite, por exemplo, aqui em Campina Grande, a gente tem bem pertinho a capital João Pessoa, né? 120 quilômetros. Se eu vou para João Pessoa de noite, o que é que eu faço? Eu entro no meu carro e eu tenho que ligar o meu farol, porque está de noite, está escuro. Agora eu te pergunto, quando eu ligo o farol, eu enxergo João Pessoa? Eu estou vendo João Pessoa? Não. João Pessoa está distante. O que eu enxergo? 15 metros à minha frente. Agora, se eu ando os 15, aparece mais 15. Se eu ando esses outros 15, aparece mais 15, mais 15, mais 15, até que vai chegar o ponto que eu Uau! vou chegar no meu objetivo. Então, a vida com Deus é assim, meu irmão. Eu comecei nessa linha, né? Serve no departamento, comecei a servir. Depois, Deus me deu uma instrução, e é uma instrução bem parecida que ele deu a meu pai. Eu não sabia disso. Olha que coincidência. Não é coincidência, não. É coisas espirituais, né? A instrução era essa: aproveite as oportunidades. Depois eu vi um testemunho de pai, ele falou essa mesma instrução. E aproveite as oportunidades. Foi quando eu tive a primeira chance de ministrar, eu tinha essa palavra, fui embora, né, sem ter muito jeito em falar em público, mas foi uma experiência que foi me moldando. Aproveite as oportunidades, andei mais 15. Depois veio a oportunidade de se tornar líder, né, nos adolescentes na época, de um dos departamentos. Então fui lá, andei mais 15. Depois veio a ideia de fazer rema, fazer escola de ministro, se preparar. E eu fui andando mais 15, mais 15. E aos poucos, meu irmão, você vai caminhando nessa trajetória que é a vida com Deus. Eu não sei porque tem gente que complica tanto. É simples, seja fiel. Tem gente que está esperando ouvir, você é profeta das nações, quando não foi nem fiel na primeira palavra, que é sirva na igreja local, ou algo específico que Deus te comunicou. Amém? Então, como Deus vai te dar uma nova orientação se você não foi fiel nem na primeira? Como você vai pular 15 metros? Uau! Você tem que andar toda a caminhada, né? Tem gente que quer pular etapas. Oh, aleluia! Rapaz, eu estou com saudade de pregar, pastor, que eu fico empolgado Rapaz, toda hora que eu tenho eu tô oportunidade. aqui. Não, eu tô aqui para ali. Eu tô maravilhado. Cara, eu tô tão, sabe? Eu falo pro pessoal que minha aposentadoria tá perto, bicho, e tá mesmo. Ver cara como você, nós temos aqui na igreja um torno de uns 70 jovens aproximadamente, fora os que frequentam, né? Sim, E, cara, meu irmão, temos uma geração aqui forte também que estão aprendendo, né, na palavra. E, meu irmão, bicho, como eu queria estar dentro da igreja agora, dando uma carreira, bicho. Eu ia estar é dando floura dentro verdade, da é igreja, dando verdade. mortal. E tudo que você tá falando aí são coisas que a gente ouve, né, no dia a dia. Amém. E você está trazendo. Rapaz, as pessoas estão querendo tanto resultado que negligenciam os processos, É né? verdade. A turma está tão preocupada com Canaã, com a terra prometida, que se esquece que o caminho que eles estão trilhando é um caminho de milagre, né? É um caminho que Deus Uhum. tá provendo a cada instante, né? Ele está mostrando, né, o seu caráter, ele está mostrando os seus atributos nesse caminho. E eu tô assim, bicho, eu tô impactado, meu Amém. irmão. Glória a Deus. Eu vou usar esse termo aí com todo carinho aí. Apaixonado, meu irmão. Tu é um homem de Deus mesmo. Tu é muito jovem, bicho. Eu fico pensando tudo aqui uns 15, 20 anos, meu irmão. Tu é doido, é? Vai longe. Deixa Amém, eu. Não amém. quero interromper a palavra, nada disso, não, mas deixa eu já lhe aproveitar em nome de Jesus. Não quero lhe colocar em más lençóis, jamais. Eu sei que você é um jovem, um homem de Deus aí, né? É um jovem, mas um homem já, né? Casado, tem a responsabilidade de um lar já, de uma família, né? Nas suas costas. Mas, cara, aceita aí o meu convite, venha pregar na primeira conferência de jovens nossa aqui na igreja. Amém, amém. Rapaz, seria um prazer enorme.
E A tô à gente ia fazer disposição. esse ano, bicho. Tu tava já na agulha e eu encantado, bicho. E agora tu tá aqui falando, meu irmão. Bicho, eu tô assim maravilhado mesmo. Desculpa aí a minha, eu sou menino mesmo, bicho. Eu na presença de Deus, eu me Amém. Glória a desmancho Deus. mesmo. A galera que na igreja me conhece, sabe que eu sou um pastor voltado um pouco meio Jeremias, aí eu choro um pouco. E como a sua boca ela sai com peso, bicho. Ela tem uma força, assim, um peso muito grande. Porque Amém. a Glória gente a sabe que Deus. tem vida por trás disso. E, João, deixa eu dizer algo, cara. Eu sei que você tem uma responsabilidade. Eu falo isso, pessoal, quanto antes você identificar em Deus, né? Tudo que você falou aí sobre identidade, sobre propósito. Tem uma sequência de lives sobre propósito, sobre identidade. Parece que a gente Amém. combinou, né? Tudo isso. Na verdade, no reino do céu foi combinado tudo isso. E Amém. eu queria algo que também, assim, se você me permitir, que você falasse um pouquinho do seu desse preparativo seu para o casamento, porque querendo ou não, você casou jovem, você casou novo. Sim. Hoje há uma onda, uma tendência no mundo aí que a galera fala que casamento é coisa do passado. Ah, vamos lá, se não der certo a gente separa, a gente vê, né, péssimos Uhum. exemplos aí. E tu tá falando de uma identidade, eu sei que o casamento ele faz parte do propósito, né? As pessoas Sim. muitas vezes perguntam assim, pastor, o que é mais importante, o chamado ou a família? Eu falo, no avião, qual a asa mais importante, a direita ou a esquerda? Não tem como a gente definir o que é mais importante. Eles caminham. Isso. E a gente tem aqui muitos jovens, galera que estão aí dentro de um relacionamento, galera que está aí já noivos, né? Galera está pensando num casamento, tudo. E essa tua identidade, que essa convicção da sua identidade, do propósito, que você foi tão, né, assim, falou com tanta propriedade sobre isso aí. E tu teria como só dar uma pincelada sobre isso aí para o pessoal, só dar um feedback aí, porque tá cheio de apaixonado nessa live, meu irmão. Tu não tem ideia, não. Vê se isso aí me ajuda Amém. tanto. Vai diminuir meus gabinetes, pode ter certeza. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E está dentro desse tema, né, de identidade, de propósito. Amém, gente. Eu fico muito feliz, né, de ver o pastor aí avivado, intenso, e eu sei que isso reflete, pastor, nas ovelhas, né? Então, desde já, eu estou à disposição, viu? Será uma honra, um prazer enorme, né, Tá quando feito houver a já. oportunidade. Deixa eu voltar que tu vai ver só. Vai ser. Eu vou Amém. Então, vamos lá. tirar as cadeiras e fazer todo mundo ficar em pé. Amém, glória a Deus. Gente, então vamos lá. Sobre essa linha, né, de casamento, de relacionamento, pastor, eu lembro que eu comecei a namorar em 2018, né? Não, perdão, com 18 anos. Eu me confundo todo na hora de falar de data e etc. Com 18 anos, né, eu comecei a namorar. E eu lembro, pastor, que antes da gente namorar, eu e minha esposa, a gente cresceu na igreja, né? Mas assim, eu só fui conhecer ela mais de perto, né? Quando a gente estava entrando no departamento de adolescentes lá com 15 para 16 anos. Eu acho interessante contar sobre isso, porque eu sei que tem muito adolescente, muito jovem, que fica, né, na expectativa, eu preciso namorar, eu preciso me relacionar, fulano já está namorando e eu, enfim, eu sei que tem essa expectativa, né? Minha crush, que É, agora é o o tal do crush. crush, né? Eu já tô por fora dos apelidos também, viu, pastor? E aí, eu lembro que com 16 anos a gente foi se conhecendo, a gente fazia parte do mesmo grupo de amigos e a gente começou a se gostar, né? Eu costumo brincar com ela que ela começou a gostar de mim primeiro do que eu, mas enfim, se ela contar a história talvez seja diferente, mas quem está contando sou eu, então eu vou contar a minha versão, né? E se conta a tua versão. Muito bom. E eu comecei a gostar dela também depois, a gente foi conversando. Só que a gente tinha 15 para 16 anos. E eu lembro, eu costumo falar isso, né? A gente, na época, a gente teve maturidade suficiente para entender que nós não tínhamos maturidade suficiente para começar a namorar, né? Quase um trava-língua, mas eu acho que deu para entender. Nós tínhamos maturidade e um entendimento suficiente que não era o tempo, que não dava a gente começar um relacionamento na estrutura que nós tínhamos. Naquela época, gente, eu só queria saber de brincar, de jogar bola, de se divertir, né? E eu aconselho você, adolescente de 15 anos, ei, meu irmão, vai jogar bola, não é hora de relacionamento agora não. Vai se divertir, vai estudar, vai se conhecer. Amém? Muito Hoje eu bom. fico olhando
olhando para trás, meu Deus, como era bom, né? Não pensava, não tinha responsabilidade grande, né? Era tranquilo, ia estudar, depois ia jogar bola, ia jogar videogame. Aproveita esse tempo, gente. Se diverte, sai com os amigos, estuda a palavra, se conhece. É muito precioso isso. Deixa relacionamento para o tempo certo. E, enfim, a gente decidiu isso e eu conversei com ela, a gente decidiu ficar só amigos, né? Porque a gente não tinha estrutura para namorar. Então a gente passou aí quase 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos, na verdade, só na zona de amigo mesmo. Saía com os amigos, enfim, era amigo normal. E eu lembro que quando chegou nessa idade de 18 anos, eu já sabia quem eu era, ela já sabia quem ela era, eu já estava na universidade, já sabia o que é que eu queria da minha vida, já estava, por exemplo, terminando de tirar minha carteira de motorista, já tinha um trabalho, já recebia um salário, né? Porque jovem, né, homem, né, vou te dizer algo, não me interprete mal, pense num ser humano que gasta tempo e dinheiro, são as namoradas, as noivas e as esposas. Aleluia! Tempo e dinheiro, meu irmão. Então, eu já tinha uma estrutura mínima para começar a namorar, além de uma estrutura de maturidade, né? Eu já entendia que eu tinha um porte, nós tínhamos uma maturidade suficiente para começar um relacionamento. Porque relacionamento, meu irmão, minha irmãzinha que está me assistindo aí, quando se trata desse âmbito cristão, é visando um casamento. Amém? Não estamos nos Isso. relacionando para experimentar, para brincar, para testar. Não, meu irmão, Eita misericórdia. glória! Nós estamos nos entrando em relacionamento quando entra para um fim proveitoso, né, da forma que Deus idealizou, que é o casamento. Eu dou graças a Deus porque eu fui como um atirador de elite, né? Eu esperei meu momento certo. Quando acertei, foi minha primeira namorada, minha esposa, e enfim, estamos trilhando esse caminho. Vai ser a mãe dos meus filhos, glória a Deus. E aí, pastor? Cara, tu tá falando, rápido, tu tá falando de atirador de elite, né? Quer dizer, você tem Sim, um alvo certo e atira. Aqui na igreja tem uns caras que metem bala pra tudo quanto é lado. Uma se esquiva, rapaz, acerta é na de trás, ele metralhadora. fala, é. Aí pega ainda e bota aqueles hinos, metralhadora de Jeová, tá, 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 tá. Os caras saem atirando, bicho. Aí acaba dando Rapaz, irmão, eu falo, misericórdia. bicho, a gente não aceita Não, esses negócios estranhos misericórdia. aqui dentro, não, varão. Sai fora. Tem que ser É os atirador de atiradores que tem. elite, Então tem que até na ser live, eu não vou ficar. específico. Já já eles vão rir aí só pra fazer de conta que não é com eles, mas a gente desenrola. Amém. Então, depois que a gente começou a namorar, né, começou essa jornada, eu sempre enfatizei que a gente começou a namorar visando um casamento, né? Desde o momento que eu conversei com meu sogro a primeira vez, pastor, eu já disse, ó, meu sogro é pastor também, é o pastor Norberto, para quem não conhece. Eu disse, ó, pastor, eu tô começando a namorar, mas eu tô visando um casamento, né? E a gente foi avançando, a gente fez a escola de ministros juntos, né, em 2018. Em 2019, a gente começou a se preparar realmente para o casamento. Então, tenho até um testemunho sobre essa fase da minha vida, onde Deus, meu Deus, proveu todas as coisas de forma sobrenatural, né? A gente também trabalhou muito, porque não é só... Às vezes o pessoal acha que é só o aspecto da fé e esquece o aspecto do planejamento. Já tem outro que fica no aspecto do Isso. planejamento e esquece da fé, quando na verdade é como a questão das asas, né, que o senhor falou. As duas coisas caminham junto. Não é porque eu estou crendo que eu vou deixar de me planejar, não é porque eu estou planejando que eu vou deixar de crer. Amém, gente? Então a gente creu, a gente se planejou, a gente trabalhou, haja vender canequinha, ó, como essa aqui, para pagar a festa de casamento, para pagar a viagem dos nossos sonhos. Ô, Né? A gente foi aleluia. pro México, né? Uma viagem que a gente sonhava, que nos 45 do segundo tempo Deus manifestou provisão sobrenatural. E enfim, dia 7 de setembro, nós nos casamos, virgens, amém. E eu falo isso sem vergonha, Amém. sem Glória a medo, Deus. porque essa geração precisa escutar que é possível casar virgem. Você pode se Sim. cuidar, se preparar, se manter preservado, você, sua namorada, sua noiva, enfim, até o momento, né, que você vai casar. E aí, depois que casa, meu irmão, fica à vontade para desfrutar dessa fase da vida. Amém? Eu estou há 6 meses aí desfrutando e vou desfrutar muito mais. Então, foi essa a minha Amém. jornada, pastor, sobre essa questão de casamento. E os próximos passos eu vou descobrir os próximos 15 metros aí que Vai, tem na não, próxima. vai. É uma jornada maravilhosa. Tem sido bênção. Não tem ideia. E nós temos ainda aí uns 15 minutos. É, cara, esse é um assunto. Depois eu troco uma ideia contigo aí no WhatsApp. Eu e minha esposa fizemos 2 lives, chamado Live Relacionamento. Nós fizemos a parte 1 e Sim. depois a parte 2, que a galera enche a gente de pergunta. E eu não tenho assim. A página.
não tem muito negócio de arrudeio, não. A gente tem esse mimimi, não. As pessoas perguntam, pessoas novas convertidas têm suas Sim, dúvidas e eu respondo, claro, à luz da palavra. Então, assim, é uma igreja que, graças a Deus, não tem salto alto, entendeu? Aquela frescura. amém. Que benção. É, e o interessante é que você falou do teu sogro aí, né? Então, tu tem uma proximidade, um relacionamento muito bacana, né? Porque é um negócio que eu falo pra galera. Eu falo, meu irmão, você não está indo tirar a pessoa da família dela, como ela também não é você da família. Na verdade, você virou um filho para ele e ela virou É, uma filha, né, isso mesmo. para seus pais, assim. Quer dizer, é algo que, quando eu digo isso, é um relacionamento. Não está entrando para dividir, não está entrando não, agora aí você esquece a família. Não, a gente entende Uhum, que, claro, quem casa quer casa, tem todo o seu contexto, mas eu acho interessante isso aí, o relacionamento, a conversa, o propósito, principalmente para os jovens se identificarem, né? A gente vê que os jovens muitas vezes negligenciam os mais velhos, né? Essa é geração verdade. hoje negligencia muito os mais velhos, principalmente as cabeças brancas, né? Ah, querem saber de tudo, quer saber de tudo, e a gente fica olhando, a gente fala, rapaz, saber de tudo como, se a gente ainda está vivo, né? Enquanto vivendo, nós estamos aprendendo. E eu acho interessante essa história aí, o seu testemunho, tudo, principalmente, eu vi que você tem no seu Instagram também, né? Como nos preparamos, né, para o casamento. Quer Isso, dizer, tem um você tem vídeo bem específico sobre isso lá. muito, muito bacana, viu, galera? Até o pessoal siga o Instagram, ele tem assim um acervo, um material muito bacana mesmo, principalmente para a gente poder instruir, porque eu digo muito assim, João, a igreja, a, a gente está diante de uma geração que é totalmente diferente. Eu não sou tão Uhum. velho assim, entendeu? Eu sou novo mesmo. Eu brinco assim, mas eu sei que tu vai chutar. Teu pai chutou a minha idade lá para cima, mas eu continuo com o mesmo amor e respeito por ele ainda. Mas a geração que ela tem muita informação e pouco conhecimento. Eles não se dão trabalho de ir atrás do conhecimento. E aqueles É verdade. poucos que vão atrás, esses se destacam, esses se sobressaem de tal forma. E o relacionamento é algo tão sério. Quando você fala assim, não, casei virgem. Cara, e é coisa que eu também fiz. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Obedeci os princípios da palavra. Eu não sei o que é mundo, eu não sei o que é beber, fumar, usar droga, o que é um prostíbulo, o que é. Não sei. Eu nasci e cresci dentro de igreja, né? Então, Uhum. graças a Deus por isso. E a gente vê que é uma geração que paga para ver. E É esse verdade. paga para ver é que perde a identidade. É uma geração que, assim, o evangelho em si ele não mudou, mas a maneira de nós ensinarmos a palavra, a maneira de alcançar o coração, a gente vê que, de certa forma, hoje a, a, a pedagogia cristã, né, o método de ensinar, ele tem que mudar. A gente tem que alcançar essa geração porque é o futuro, é o futuro. Porque nessa leva todinha dos mais antigos, eu tenho visto isso, que muitas igrejas, elas têm passado por alguns problemas justamente por não saber lidar com uma juventude, por não falarem de sexo, não prepararem jovens num aconselhamento para quem vai casar. Eu aqui, qual que é o santo casamenteiro? É Santo Antônio, é? Rapaz, eu não conheço muito de santo, não, viu, pastor? Deixa alguém vai falar, e qual que é o santo? É Santo Expedito? Eu não sei, Mas tem eu um acho santo aí que. que é o É, não sei. casamenteiro. Rapaz, eu não sou santo casamenteiro, não, porque quando vem para conselho, eu já pergunto: tu viu quanto é que tá o quilo do feijão? A negada desiste. Porque a turma associa casamento a sexo, né? Eles associam Uhum. a isso, eles não vê a responsabilidade que está por trás disso. E tu é um cara novo aí que é possível, em pleno, nesse século, em pleno essa bagunça toda que está o mundo, o cara preservar os princípios, o cara ser temente a Deus, e tão jovem ter assim uma mentalidade aberta e uma mentalidade focada aí dentro, já sabendo a sua identidade, o seu propósito. E, meu irmão, eu queria deixar a tua vontade, nós temos mais 10 minutos aí, aquilo que tiver no teu coração, e Amém. eu creio muito, bicho. Olha, tem algo aí de Deus aí sobre a tua vida, meu irmão. Mas depois eu falo em particular contigo algumas coisas que vai subir no meu coração enquanto você está ministrando. Mas tem lugares grandes, Amém. muito Glória a grande Deus. mesmo.
e plataformas grandes, e quando eu falo isso, eu não estou falando por vaidade, mas de conhecimento mesmo. Os próximos 15 metros, os outros 15 metros, existem umas conexões em Deus aí, que Deus vai sinalizando para você, e você vai ver Amém. coisas grandes em Deus mesmo, porque algo que pastor Dinho, né, pastor Edilson de Lira, ele falou muito forte. Existe uma geração anterior que ela construiu um teto que é justamente para essa geração atual subir sobre esse teto e ser de piso, né, Uhum. para eles, né, a estrutura. E, cara, eu me alegro saber que a gente tem feito uma boa base e tem Amém. vindo, né, Isso mesmo. facilitando aí a propagação do evangelho através da vida de vocês. Amém, pastor. Isso mesmo. Eu falo muito também acerca desse ponto que o senhor falou aí, né? Eu vejo que a geração dos meus pais, a geração do senhor, um pouquinho mais antigo, a gente tem o pastor Bud, o Kenneth Hagin, enfim, a gente pode ir voltando, mas a geração que nos antecederam, jovem, adolescente, está me assistindo aí, eles estão fazendo e fizeram e ainda estão fazendo um ótimo trabalho. Amém? Quando o pastor Bud chegou aqui no Brasil com Mama Jane, né, assim, trazendo para um aspecto natural o exemplo, mas assim, falando de algo espiritual, era como alguém numa mata fechada com um facão desbravando, abrindo caminho, né, espiritualmente falando. Então eles tiveram que enfrentar desafios, dificuldades, obstáculos que hoje eles simplesmente com uma ministração podem nos ajudar e pontuar todos os erros, todos os acertos que eles tiveram na trajetória e numa ministração de 50 minutos eu aprendo o que eu devo ou não fazer. Então, é falta de sabedoria da nossa parte, como o pastor falou, a gente não considerar a experiência daqueles que nos antecederam. É loucura, na verdade. Então, pessoal, olhando espiritualmente hoje, a estrada está pavimentada, o caminho está aberto, né? A geração, meu Deus, o meu pai, ele fez um trabalho e está fazendo ainda, né? Ainda creio que tem muita jornada pela frente ainda, mas um trabalho maravilhoso. O apóstolo Guto, né? O profeta Gilson, que já foi para a glória, o apóstolo Bud, o pastor Daniel. Então, essa geração que nos antecedeu fez um trabalho maravilhoso. Agora, eu e você, jovem, adolescente, nós não podemos viver nas brasas de avivamentos passados. Nós não podemos viver, né, como quem olha para o retrovisor. Né? Se alguém for dirigir, você vai conseguir dirigir avançando para frente, olhando pelo retrovisor? Eu acho que não. Né? Então, é por isso que a gente tem que olhar para frente. Então, existe, eu quero trazer também um peso de responsabilidade sobre a nossa geração. Porque às vezes eu vejo gente vivendo com uma leveza tão grande, como se não houvesse nada a ser feito, quando na verdade esses últimos dias tem muita coisa para acontecer e essa grande bomba, esse grande avivamento dos últimos dias não vai estourar nas mãos da geração que nos antecede, vai estourar na nossa geração, nas nossas mãos. Aleluia! Amém? Então, a gente precisa estar preparado. Eu não sei como é aí, pastor, mas quando a gente vai para a praia e vai tomar um banho de mar, tem algo que a gente faz que é pegar jacaré. Não sei se vocês usam essa expressão, né? Sim, Quando a onda vem, sim. você É vê da a minha onda vindo, época. você se prepara, né? Você faz uma posição bem aerodinâmica, você fica preparado para quando aquela onda te pegar, você surfar junto com a onda e ser levado, né, até a praia. Sabe, pessoal, espiritualmente tem uma onda se levantando. E tem Uh! gente que está se preparando, tem gente que está se posicionando, olhando para frente, olhando para a onda, se preparando, fazendo uma posição aerodinâmica para surfar com esse mover da parte de Deus para esses últimos dias. Agora, tem gente que vai ser pego de surpresa. E quando você é pego de surpresa pela onda, você leva o famoso caldo, é como O a gente chama caldo. aqui, né? Você vai sair embolando aí no meio da areia, quando na verdade a vontade de Deus é que você surfe, né, entre aspas, junto com esse mover do Espírito para esses últimos dias. Eu creio mesmo, o próprio apóstolo Bud, eu gosto de enfatizar ele porque é referência no nosso ministério. Ele, antes de Sim, morrer, sim. ele profetizou acerca de um último grande avivamento de salvação, de cura e de batismo no Espírito Santo. Amém, gente? Então, nós precisamos, né, pegando um gancho do que eu falei lá no início, antes da gente terminar,
Nós precisamos resgatar essa consciência de identidade e de propósito, porque quando a gente está firmado nessa convicção do que eu sou em Cristo, do que eu tenho na palavra de Deus, do que eu posso nele, aí sim a gente vai ter as ferramentas necessárias para avançar. Sabe, eu não estou falando isso da boca para fora, eu quero falar um pouquinho de Bíblia e eu vou terminar essa mensagem aqui, antes dessa saudação final do pastor, falando só alguns versículos que eu separei aqui. Pode ser, pastor? À vontade. Então vamos lá. A gente falou de identidade e propósito. A gente falou, né, em 2 Coríntios 5,17 que nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não somente nova criatura, mas ele também nos deu um propósito, que é o ministério da reconciliação. Oh, glória a Deus. A Bíblia também fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Olha só esse outro texto. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, somos nova criatura, somos geração eleita, sacerdócio real e nós somos filhos de Deus, meu amigo. Você é filho de Deus. Amém? Você é filha de Deus, você é amada, minha irmã. Continuando aqui. Aquele que não cometeu pecado, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus, sem condenação alguma, em nome de Jesus. O diabo não pode mais te pegar em condenação, meu irmão, você é justiça, você é lavado, amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que diremos, pois, à frente de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, João, você está falando de quê? Eu estou falando de quem você é. Vamos falar do que você é em Cristo, do que você se tornou, do que você tem nele. Olha só, em Isaías 53 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é curado, meu irmão. Você tem saúde divina. Covid não tem poder sobre a sua vida, porque tem o Espírito Santo que vivifica o teu corpo mortal. Aleluia! E olha só esse texto que eu gosto, que está lá em Deuteronômios. E eu gosto de fazer essa alusão, porque se nós estamos numa aliança superior, pastor, de superiores promessas, então esse texto ele está ainda mais forte para a nossa vida. Olha só o que diz aqui, bem rapidinho. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, olha só, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as tuas crias, as tuas vacas, as tuas ovelhas, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo e nos teus celeiros, em tudo que você puser as mãos vai prosperar, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e nunca por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para guardar e cumprir. E por último, um versículo que está lá em Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, você não se afogará. Quando passares pelo fogo, não se queimará, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia. Então pega essa palavra. Só foi versículo aí falando de você, do que você é e do que você pode na palavra de Deus. Oh, aleluia. Amém, pastor. Amém, Josão. Vamos entrar aí para um dos finais. Fica contigo aí, meu irmão. Só rapidinho, amém, gente. Amanhã, galera, 9 horas da noite, Fala. Eu tenho uma live poderosa com o Brad Fluke, amém? Amanhã, uau, às 9 horas da noite, ok? Então, Joãozão, 30 segundos aí, tá contigo. Amém. Amém, gente. Foi um prazer enorme. Como eu disse a vocês, estou disponível aí. Sou grato por todas as palavras do pastor, pelo pessoal que acompanhou. Em nome de Jesus, você vai pegar essa palavra. Você vai ser um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo. Eu quero enfatizar o final de tudo isso, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém, gente? Tudo que a gente viu é em Jesus Cristo.